Sem mais delongas, vamos ouvir a doutora Marta. Queria só colocar novamente a vocês que nós tivemos aí muitos inscritos e quase 100 questionamentos, doutora Marta. Então, nós agrupamos esses 100 questionamentos, que foram muito semelhantes, em 4 grandes perguntas para você, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta, que é um alinhamento geral, doutora, de conhecimento sobre a agência, sobre o que é essa sigla, o que é TIS-TUS, qual a diferença entre a TIS e a TUS, para que serve, qual a importância, é obrigatório usar TIS-TUS? O que você conta para a gente, doutora? Boa Bom, noite. gente, boa noite. Eu que agradeço de novo assim, a oportunidade de estar aqui com vocês conversando, revendo, né? Tanta gente, Andréia, Débora. Bom, vamos lá falar de TIS e TUS. Primeiro eu vou contar uma historinha, né? Por que nasceu essa vontade aí da agência de fazer isso, né? A vontade não era de criar mais uma regra, a vontade era de tentar ter um padrão que todo mundo se entendesse, todo mundo falasse a mesma língua. O exemplo que eu sempre uso, que a gente usava lá na agência na época, era exame de urina, né? A gente foi fazer um levantamento, exame de urina no Brasil tinha mais de 30 nomes diferentes para exame de urina. Então, um chamava de o exame de urina, o outro de AS, o outro de urinálise, o outro de... Enfim, eram muitos nomes para a mesma coisa. Então, como é que a gente ia ter estatística do setor? Como é que a gente ia saber produção do setor? Como é que a gente ia se entender, né? Por exemplo, eu tinha que falar com... Eu sou um hospital. Eu tinha que falar com 500 operadoras e todos os padrões dessas operadoras eram diferentes. Então, imagina o faturamento de um prestador para falar com todo mundo. E o inverso também era verdadeiro, né? A operadora tinha um faturamento que tinha que falar com diferentes prestadores que funcionavam em tabelas diferentes, em formatos diferentes, com linguagem diferente no Brasil inteiro. Então, era uma coisa muito louca. Então, isso é comum no Brasil e é comum no mundo, né? Cada um tem o seu padrão aí de linguagem. Então, a ideia dessa padronização veio dessa necessidade. E aí, o que é TIS? Né? O TIS é o padrão, é a troca de informação na saúde suplementar. Então, tudo que deve ser feito para que essa troca aconteça está dentro desse padrão, dessa TIS. Então, dentro da TIS tem o TUS. Né? A TUS é uma partezinha da TIS. E o que é a TUS? É a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. Tradução, as tabelas. Né? Uhum. Então, se a gente tiver que guardar, o TIS é o grande, é o padrão. E a TUS está dentro da TIS, é uma parte dela. São as tabelas que fazem parte do padrão da TIS. Né? O que mais tem além das tabelas? Muitas coisas. Né? Tem as guias, tem toda a parte digital, tem todas as regras de certificação, tem todas as regras de LGPD, tudo isso faz parte do padrão. E uma parte dela é a terminologia mesmo, são as tabelinhas, tá? Então, a gente geralmente, quando está conversando, nessas conversas que a gente faz de cobertura, de auditoria, a gente está falando da tabela, a gente está falando da TUS. Né? Se a gente estiver numa roda de conversa, conversando com o pessoal da TI, geralmente eles estão falando da TIS, né? Que é como se faz essa troca aí, todos os padrões, as certificações. Então, só para a gente entender quais são as diferenças, tá? Ô, doutora, seria certo, eu fui explicar para alguém, e seria certo eu dizer assim, olha, a TIS é a forma, e a TUS é o recheio, é o bolo que vai dentro dessa forma? Na verdade, eu acho que é o açúcar que vai dentro da forma, porque tem o chocolate, tem a farinha, tem vários ingredientes. Um Excelente, desses ingredientes é a TUS. A TUS. Só que para a gente, para a nossa formação, para o que a gente faz no dia a dia, a TUS é mais relevante, né? Por isso que ela se torna tão importante, porque, obviamente, dentro de um padrão de troca em saúde, o mais importante vai ser o quê? O procedimento. Então, por isso que isso se torna tão relevante, tá? Doutora, então eu posso dizer que foi bom, então, ser obrigatório
Você vai responder se é obrigatório ou não, mas eu posso dizer, então, que foi bom para o sistema de saúde suplementar, tanto para quem é de hospital quanto ao operador. Auditor, quem é de Conseguiria ter hospital. funcionando sistemas de controle, sistemas de auditoria, sistemas de autorização. Isso como foi essencial. A gente não conseguiria ter chegado desse outro lugar. Olha aí. Né? As tabelas, eu acho que essa também é uma pergunta importante, né? Por que pegaram qualquer tabela no mercado? Por que não pegaram a CBHPM? Já que a CBHPM aí, esse espelho. Foi uma pergunta que então, veio, doutora. Por que não pegaram a CBHPM? Cada tabela tem uma função, né? Por exemplo, a função do rol, que também é uma tabela, é o quê? Expressar a cobertura. Então, a lógica que está ali é de cobertura. Eu posso falar o seguinte: endoscopia digestiva. Todas as endoscopias digestivas estariam cobertas. A digital, não digital, a alta, a baixa, enfim, né? Por quê? Porque a cobertura é a endoscopia digestiva. Quando a gente vai para a TUS, eu tenho que saber exatamente qual procedimento foi solicitado. Então, eu vou ter que ter um código para endoscopia digital alta, endoscopia não digital baixa. Cada uma delas vira uma linha, porque eu preciso saber exatamente qual procedimento foi feito, né? Por quê? Porque ali tem os códigos dos procedimentos, as identificações. E a CBHPM? A CBHPM é um passo à frente. Ela me diz quanto é o meu referencial de pagamento. Por isso que elas não poderiam ser as mesmas, porque a TUS ela não traz de jeito nenhum tipo de referencial de pagamento, né? E aí elas precisam estar pareadas, né? Precisam ter mais ou menos o mesmo código, senão eu não consigo depois negociar isso. Por isso que tem aí essa magiquinha ali, né? Entre as tabelas, então tem uma tabela do rol, que tem um depara para uma tabela da TUS, que depois vai ter um depara para uma tabela de pagamento, seja ela qual for, porque ela tem um monte de versões, né? Tem a 96, a 2004, a 2010, a 2010, né? Então, eu vou poder botar a versão que eu quiser, mas uma me dá a cobertura, a outra me dá o padrão, o número, a codificação, e a outra me dá, então, o referencial de pagamento, né? Por isso que a gente tem algumas aí. Doutora, eu estava aqui pensando quando você estava falando. A gente pode considerar hoje que no Brasil a gente tem uma população e 2 planos de saúde, o público e o privado. A TIS e TUS, ela foi criada, né? A TIS, com a TUS dentro, foi criada para o sistema privado. E isso é obrigatório, doutora, hoje? Para quem? É obrigatório. Teve alguns anos aí não obrigatórios, né? Para que o setor se acostumasse, para que todo mundo pudesse ter isso, né? Mas para as operadoras é obrigatório que se tenha. Isso tem base legal, doutora? A ANS, ela tem essa força? Sim. A ANS, ela tem um poder regulatório sobre operadoras de planos de saúde muito grande. Em compensação, para os outros players, nenhum. Por isso que ela não consegue obrigar que o prestador use, por exemplo, né? Mas por que o prestador vai acabar usando? Porque é muito mais fácil dele se comunicar com a operadora se for dessa forma. Muito provavelmente ele não vai conseguir receber se ele não usar esse padrão, né? Então, o poder regulatório da agência é sobre as operadoras. E sobre as operadoras, ela tem esse poder aí de obrigar normativamente a se fazer, não sobre os prestadores. Então, os prestadores são uma consequência aí dessa cadeia, tá? Então, doutora, se a regulação então é para as operadoras, só as operadoras podem solicitar os códigos. O prestador, fornecedor, não pode solicitar código. Pode. Então, uma coisa é o que a ANS consegue obrigar em termos de legislação. A outra coisa é a governança do padrão. Então, a TIS ele tem uma governança, que é o COPIS, que
são as pessoas que se reúnem, e aí sai uma normativa que estabelece isso, né? Que se reúnem para pensar esse padrão. São vários grupos, então tem o grupo lá coordenador, que é o que efetivamente, depois dos outros grupos de estudo, diz ok, é isso que vai para frente, é isso vai para frente, e tem os grupos menores específicos para cada coisa. Então tem um grupo só de tabela de medicamento, um grupo só de tabela, sei lá, de OPME, que se junta e discute a tabela como um todo, tem um grupo só de compliance, tem um grupo só de LGPD, um grupo, enfim, eles vão se reunindo em grupos até formar esse padrão maior, né? Esse grupo coordenador aí é ele que define efetivamente como que isso vai ser, o padrão vai ser exposto, né? As coisas que precisam de mudança, quanto tempo para essa mudança, o que entra em vigor agora, o que não entra. Então, é um grupo consultivo aí que a INS forma e tem representantes de todos os setores. Então, ele tem representação de operadora, tem representação de prestador de serviço, de sociedades médicas, enfim, ele tem uma representação aí bem ampla de outros conselhos profissionais da saúde, né? Então, nutrição, psicologia, enfim, todos os conselhos para que essa troca se dê. Quem pode solicitar? Isso. Todo mundo pode solicitar. Eu poderia solicitar. Todo mundo que você fala, doutora, seria quem faz parte desse grupo de governança? Através das suas representações. Sim. Então, eu sou... Está lá dentro, representado lá dentro. Eu sou uma nutricionista, eu aciono o meu grupo de representação, que ele vai levar essa proposta. Então, a ideia... Eu sou prestadora, eu aciono a federação, a ANAP. Tem vários, a ANAP está lá, a FBH está lá, a Confederação está lá, enfim, são muitos, né? Aciono esse player leva. Quando que ele efetivamente vai entrar? Ele vai entrar quando efetivamente tiver troca no setor. Então, ele não entra quando está no rol. Então, assim, tudo que está no rol está na TUS, certo? Se é obrigatório, está na TUS. Só que a TUS, ela precisa ter tudo que é praticado no setor, né? Por quê? Porque se eu pago aquilo, mesmo que não está no rol, eu preciso que aquilo esteja ali, porque eu vou ter que faturar, vai ter que ter uma troca aí entre dois players. Então, vou ter que medir, né, doutora, o que está sendo usado fora extra-rol, né? Então, num tempinho aí, até a solicitação acontecer, for aprovada, até mais gente do setor usar, você pode dar um código seu, você atribui um código e vai usando. Isso é solicitado lá para o Copis, que vai analisar o seguinte: essa troca aí no setor já está mesmo acontecendo? Tem mais de um hospital usando? É só aquele que está testando, né? Já tem mais gente trocando? Tem. Então vamos gerar um código, isso já entra na TUS, isso já vai para frente. Tem alguns passinhos aí no meio, tá, Débora? Que eu estou falando de uma forma... Seu, doutora, desculpa só. Esse código, você pode criar um código seu. Como assim? Eu como operadora... Pode. Tem alguns passinhos aí no meio, tipo, a CBHPM também, ele é pareado, né? Uma vez criado aqui, se cria aqui, uma vez criado aqui, se cria aqui, então tem um batimento aí também, enfim. Tem algumas coisinhas, eu tô falando tudo a grosso modo, tá, gente? Eu tô falando a lógica da coisa. Como que é isso, Débora? Tem várias guias, né? Então, a gente estava falando de TUS, são as tabelas. Agora a gente está falando das guias. Tem várias guias, né? E as guias têm funções diferentes, né? Então, eu tenho uma guia para internação, uma guia para SDT, uma guia para ambulatório, enfim, diversos tipos de guia. Uma guia para cadastro, uma guia para Promoprev, eu tenho uma guia para um monte de coisa. Tem guia que é muito pouco usada. Eu lembrei agora dessa guia de Promoprev, por exemplo, ela é super pouco usada, né? A gente tem uma guia para modelos diferenciados de remuneração. Então, eu posso fazer as guias que a gente está acostumado lá, que é o Fee for Service, né? Procedimento por procedimento, mas eu também tenho guias que eu posso usar para captação, para bundle, para outros modelos de remuneração que eu não tenho mais a descrição do procedimento como eu tenho no Fee for Service. Então, se eu, por exemplo, estou fazendo uma captação, né, eu tenho uma população e eu não vou pagar procedimento por procedimento, eu vou pagar vários procedimentos
de pacote também, tem códigos para pacote, né? Eu vou pagar aquele procedimento no pacote, o que eu vou fazer? Se for um pacote mesmo, eu vou descrever como pacote, vou botar lá o código do pacote e vou destacar o procedimento principal. Se for uma captação, eu vou dizer para que é aquela captação e tem uma guia separada, onde eu não vou ter que listar todos os procedimentos. Então, o padrão, ele sempre vai precisar se adaptar ao que está acontecendo e não o setor se adaptar ao padrão. Isso que é importante. Então, se surgir alguma coisa nova no setor, o padrão vai ter que se adaptar a isso, né? O padrão não é para moldar o setor, o padrão é para organizar a troca de informação. E essas atualizações, doutora, do padrão, de inclusão de códigos nas tabelas, isso demora? Existe uma periodicidade? Não é contínuo, tem sempre uma revisão, é continuado, não é igual ao rol. Assim, mês a mês, será? Sim. Toda vez tem revisão, isso sempre é feito. E aí eu estava falando do código específico, por exemplo. Vou dar um exemplo meu, que é sempre bom de falar os nossos exemplos, né? A gente tem uma empresa, né, de cuidado ao idoso. Como essa empresa de cuidado ao idoso funciona com captação e funciona num modelo muito diferente, em algumas operadoras onde a gente está, foi criado um código específico para isso. E aí, quando aparece aquele código, tanto eu quanto a operadora, a gente já sabe que aquele código se refere a este tipo de captação e não a outro tipo de captação. Então, o sistema ele é flexível o suficiente para que você consiga botar seu modelo ali dentro. Isso que é importante. E ele tem tanta coisa que às vezes a gente desconhece algumas opções que tem lá dentro porque a gente usa 80% das vezes a mesma coisa, né? Mas ele tem localmente ali, né? Mas ele tem muita coisa que pode ser utilizada e que facilita uma muito. Previsão. Que facilita muito a nossa vida. Doutora, você falou que é obrigatório para as operadoras. Isso já é vigente, essa obrigatoriedade? Já é vigente há alguns anos. Prazo para as operadoras? Então, o padrão já tem muito tempo, né, Débora? Já tem muitos anos, né? Ele já era vigente há bastante tempo. Eu não consigo lembrar agora, porque já tem 5 anos que eu saí da agência e perdi a noção de tempo, mas sei lá, ele já deve estar valendo há uns 15 anos, pelo menos, não, uns 10 anos o padrão, e ele já deve ser obrigatório há pelo menos 5 anos, ou mais, muito mais, eu acho. Enfim, então teve um tempo aí que o padrão foi em teste, depois disso o padrão virou padrão mesmo, todo mundo teve que fazer. E aí, como que funciona quando o prestador ainda não tem? A regra o prestador não necessariamente precisa ter tudo aquilo, mas de alguma forma ele vai codificar, nem que seja na mão, no papel, né? E depois alguém vai ter que transformar isso em sistema. Por quê? Porque hoje a obrigação da operadora ela não acaba no receber, ela recebe esse padrão, mas de uns anos para cá, ela também já é obrigatório que ela repasse algumas informações para a ANS, né? Então, a partir desse momento que ela tem que repassar essas informações para a ANS, ela tem que ter uma forma de ter toda essa informação dentro do sistema dela, tá? Doutora, é trabalhoso, então, para a operadora quando o prestador não incorpora a tabela para fazer essa troca com a operadora. Ele vai ter a tabela, de alguma forma, né? O que ele pode não ter é o sistema eletrônico, né? Ainda mandar guia em papel e tal. Sim, é trabalhoso, dependendo do volume, né? Se o volume é muito residual, mas dependendo do volume, sim, pode ser trabalhoso, né? Por isso que a maior parte, a grande maioria hoje do setor já tem, né? É muito difícil você ir num lugar que não tenha um computador, que não tenha internet, mas ainda existe, né? Muito bom, doutora, muito bom mesmo. Então, esse primeiro grande bloco de perguntas, a gente acho que esgotou do que nos fizeram aqui os questionamentos. Eu vou passar para o segundo round aqui de perguntas, que foi sobre a TUS de honorários, doutora. E aí depois a gente vai falar sobre a TUS de OPME e vamos entender de você a sua opinião pessoal, profissional, sobre as tendências.
Doutora, aqui perguntaram para a gente como fazer a correlação do rol com a TUS. Então, gente, ó, já tem tem 5 anos que eu saí de lá, tá? Então, antes de eu sair, durante muito tempo, já tinha, eu acredito que uns 10 anos. A gente já tem no site da ANS os batimentos, essa correlação TUS-ROL. Então, a ANS mesmo prepara isso e deixa isso tanto em Excel quanto em outros formatos, lá acho que é CVS, CSV, não sei, os meninos da informática aí vão poder me corrigir depois. Em vários formatos lá para que você possa baixar isso e já ter esse batimento aí, tá? Que é essa correlação. Por que isso é importante? Porque eu também não vou lembrar os números exatos agora, mas a proporção se você tem 4.000 procedimentos no rol, você tende a ter 12.000 procedimentos na TUS, certo? Porque a TUS ela é totalmente detalhada e o rol, às vezes, ele é um guarda-chuva. E, além disso, na TUS vão ter outros procedimentos que não obrigatórios, então eles não estão no rol. Então, a TUS é bem maior do que o rol. Então, como você disse no começo, dentro da TUS, você vai encontrar tudo do rol. Mas e mais. Isso, mas não necessariamente no rol não necessariamente você vai encontrar o que não tem cobertura. Então, acho exatamente. que E aí, nesse batimento aí, Débora, tem lá, né, os procedimentos, aí tem. Às vezes, para um procedimento do rol, você pode ter 4 ou 5 na TUS, todos cobertos, né? Às vezes, você pode ter até 2 procedimentos na TUS que sejam um no rol. Isso é muito mais raro, mas pode acontecer. Mas geralmente você tem um procedimento no rol para vários na TUS. Então vai estar lá, esse é coberto, esses aqui também são cobertos, tudo pintadinho de verde. Vai chegar uma hora que vai ter um monte pintadinho de vermelho, que significa esse procedimento está na TUS, mas ele não tem correlação no rol. O que significa que ele não tem cobertura. Então, tudo isso está detalhadinho aí nessa tabelinha, tá? E eu vou falar para o pessoal que está nos assistindo, doutora, que depois a gente passa nos grupos o link dessa correlação, tá bom? Assim, doutora, dica, gente, procurem as coisas no Google. Porque eu também tenho dificuldade de achar as coisas dentro do site da ANS. Então, eu sempre boto no Google esses nomes. Então, tabela ANS, correlação, rol TUS, vai aparecer a tabelinha lá pra gente. Olha aí. Dica, acha super fácil. O Google salva a nossa vida. Doutora, colocaram aqui, ó, é frequente encontrar o uso improcedente de codificação TUS, principalmente quando o procedimento não é contemplado no rol, e a troca favorece isso. Qual a melhor maneira do auditor justificar uma improcedência? Se olhar essa correlação, ele já vai ver nessa correlação, ela já vai estar direto, porque o procedimento vai estar lá na TUS dizendo se aquilo ali tem ou não correspondência no rol. Pode ser simples assim, ou pode ser extremamente complexo, né? Porque ele pode estar com outro nome, ele pode não ser a mesma coisa que está identificada na TUS, enfim. Então aí vocês sabem melhor do que eu, pode ser muito mais difícil. Mas se for fácil assim, é exatamente isso, ele não vai ter correlação ali na tabela, tá? Doutora, perguntaram aqui, ó, veio do grupo para a gente, aqui do nosso chat. Qual o prazo final para as operadoras entregarem a tabela codificada com a TUS? E os hospitais vão necessitar usar a codificação de procedimento com a codificação TUS? Eu acho que você já respondeu, né? Sim. Tem uma parte no site que se chama TUS padrão TIS. Dentro do padrão TIS tem uma tabela lá embaixo com todas as datas de vigência de cada coisa e com todos os prazos de entrega para cada um dos materiais. Isso mais para a operadora, claro. Mas tem tudo lá direitinho nessa tabela, é bem organizadinho. Eu acho que é uma área do site que super vale a pena, tá, gente? Legal, muito bom, doutora. Eu acho que passando agora para a parte mais esperada do webinar, doutora, deixamos o recheio e depois a pergunta final. TUS 19, TUS ao PME, que é a praia aí de muitos dos que estão nos assistindo. Doutora, TUS 19 já é obrigatória? Desde quando? Existe algum prazo para utilização? Porque nós sabemos que eu participei assim
lá com você, na época que você era da agência, eu, a Andréia, do GTE ao PME. A gente ia na ANS, no Rio, e a gente participou ativamente lá, e dali muita coisa boa saiu. E naquele período, a tabela 19 ainda não era obrigatória, né? E a gente teve uma pausa realmente. Sim, sim. E muitas melhorias foram feitas e hoje ela já é obrigatória, né, doutora? Sim, já é obrigatória, já tem um tempinho. E aí, Uhum, só para quem não participou disso, Débora, por que deixou de ser obrigatória durante um tempo? uhum. Vocês devem lembrar daquela época lá que teve a CPI de OPME, que teve toda aquela discussão. O Ministério da Saúde montou um grupo para discutir isso. Desse grupo participavam a gente, a ANS, a Anvisa, o Ministério da Saúde, várias instituições aí, né, de junções de players, então hospitais, enfim. E aí, né, uma das saídas desse grupo, né, uma das decisões desse grupo, foi se mudar a forma como o sistema da Anvisa funcionava para registro dessas próteses, né? Uhum. E órteses, enfim, materiais especiais. E aí teve todo um trabalho na Anvisa. Eu lembro que esse grupo durou uns 2 anos, Por aí. mais ou menos, né, Débora? É, e aí teve todo um trabalho na Anvisa de desdobramento dessas próteses, de reorganização em grupos. As empresas tiveram muitas vezes que refazer o registro em função daquelas mudanças ali. Então, por conta disso, por conta da mudança do registro das OPMEs, não tinha como a gente ter essa tabela de OPME em vigor, porque a Anvisa estava mudando as regras. E essa tabela, assim como a de medicamentos, ela se linka com o registro na Anvisa, né? Então a gente precisava aí fazer as coisas se falarem. Então, Uhum. enquanto a Anvisa ela foi fazendo isso em lotes, né? De próteses diferentes. Então ela começou por um nicho que eu nem lembro se foi joelho e É porque saiu uma foi, né? resolução, uma das primeiras resoluções que saíram na Isso. época, que a gente nunca Gente, eu tinha tô ouvido, ficando velha total. né, Então, doutora? foram saindo em lotes, e aí, conforme esse lote ia ficando pronto, a gente ia trazendo para dentro da TUS. Aí o lote ia ficar, Uhum. enfim. E aí, quando a Anvisa conseguiu terminar esse trabalho, a ANS deu um tempo para essa adaptação aí do setor, e aí voltou a ser obrigatória. Então, foi por isso que ficou um tempo sem ser obrigatória, né? Porque precisava aí desse link com os registros na Anvisa. As empresas tinham um tempo aí para refazer esses registros, que já se esgotou, e já tem um tempinho que é obrigatório assim, né? Eu acho que essas mudanças aí da época, elas não solucionaram 100% dos problemas de jeito nenhum, Uhum. mas elas deram uma boa melhorada para a gente visualizar, porque qual era a dificuldade? Era a gente ver que a similaridade das próteses, né? Que Exatamente. às vezes tinham nomes diferentes, mas eram a mesma coisa, você mudava muito pouco, enfim, você não conseguiria ver diferença de valor em função do nome, enfim. E aí essa fala, Débora. Porque eu fiquei pensando, doutora, o que o SUS tem de dados estatísticos de OPME, a saúde suplementar não tinha. Isso. E nós tínhamos que puxar esses dados de algum lugar. E lá Então, ainda tinha uma facilidade que a compra é uma compra muito mais macro, né? Eu não compro todas aquelas especificidades. É o contrário, eu compro e aí você vai usar em função do que eu comprei. Aqui não, eu peço e você compra, né? Então eu a lembro, doutora, lógica. que em 2016, uma solicitação lá do GTE foi que aqueles termos técnicos, que são os grandes guarda-chuvas, assim como você falou, ó, lá o rol é um grande guarda-chuva, e na TUS se desdobra. Os grandes guarda-chuvas que a Anvisa fez, que são os termos técnicos, foi criado uma linha lá no site de busca, o que facilitou, porque antes a gente Muito. procurava stent e tinha o nome em inglês ou o nome comercial. Aí a gente disse, não, stent usa na cabeça, usa na carótida, usa Exatamente. renal, usa nas pernas. E o Stent de nome quê? comercial, às vezes, ele mudava o nome comercial, mas a característica do produto não mudava. Enfim, era uma loucura E aí mesmo. hoje Então, nós já temos. O pessoal pergunta, é difícil fazer hoje a auditoria de OPME?
Hoje é mais fácil do que era antes, porque hoje a gente, pelo menos, já tem uma luz. Então, eu acho que depois dessas mudanças, não resolveu 100% do problema, não, mas facilitou aí metade do caminho, né? Eu acho que uns 50% aí a Não, gente... doutora, aqueles termos que a ANS fez dos grandes guarda-chuvas vieram para dentro da TUS. E elas não têm correlação. E se desdobraram em função do registro da Anvisa, tá? E daí a gente chama do código não se aplica, que são os termos dos grandes guarda-chuvas. Exatamente. Então, agora eu acho que fica um pouco mais fácil aí essa comparação, enfim. Então, teve uma explicação aí para esse momento aí que a gente ficou sem essa tabela, né? Doutora, nós tivemos fornecedores que entraram aqui no nosso chat e fizeram perguntas assim, ó. Tomara que eu saiba responder, hein, gente? Eles falaram assim, ó. Quando o código... Ah, sim, não, desculpe. As operadoras poderão criar codificação própria temporária para o OPME-DMI. Isso você já respondeu. Ao ser publicado o registro da Anvisa de um novo registro, existe algum alinhamento com a ANS para que o código TU seja criado de forma simultânea? Sim. Você também já respondeu. Sim. Então, assim, esse código temporário ele foi muito usado nesse momento lá atrás, que a gente teve a suspensão aí dessa tabela, e depois teve todo um trabalho aí de se olhar isso para ver se isso estava contemplado ou não no que foi para a publicação. Ainda tem, claro, gente, assim, o padrão não é para encarcerar o setor, então sempre tem que ter válvula de escape, né? O importante é que essas válvulas de escape se resolvam ao longo do tempo, porque se elas não se resolverem, a gente está criando um outro banco de dados sem nenhuma informação junto. Então, assim, é possível alguma coisa nova que saiu, que alguém já está usando, eu usar um código provisório e depois isso para tu ser pesquisado lá dentro, depois sai o número? Sempre, né? Mas... O ideal, doutora, seria a operadora criar um código provisório temporário, não usar um por similaridade. Os dados vão errados para a ANS, certo? Não é só para a ANS, é para ela também, né? Para ela porque também. Depois ela vai ver que ela pagou um tanto e o mesmo código, outro tanto, e ela não vai saber o que não foi corresponde à realidade, né? Então, é exatamente essa lógica aí. Doutora, tá? quando a Anvisa é cancelada, por exemplo, tem um produto que é comercializado, tem TUS e tem registro ativo. Aí a Anvisa, ela descontinua aquele produto, cria um outro registro. Aqui perguntou, a Anvisa cancelada ou vencida? Tem TUS. A regra maior será da Anvisa ou pode ser cobrado pelo prestador? A regra maior de medicamento, órtese, prótese, é sempre a Anvisa. Tá? Sempre Anvisa. Sempre Anvisa. Então, assim, quando a Anvisa cancela um produto, mandatório. Já é mandatório não se usar na saúde suplementar. Porque quem é o órgão responsável pelo controle sanitário no Brasil é a Anvisa. Então, isso tem um controle aí também, um batimento com as bases da Anvisa, com as bases da ANS, isso também existe. E uma vez cancelado lá, cancela-se aqui, tá? E, doutora, então quer dizer, se o produto não tem Anvisa, ele não pode ser comercializado no Brasil, não pode ser Não vai estar de jeito nenhum na TUS. Mas se ele não tiver TUS, ele não tem impeditivo de ser utilizado. O fato dele ter Anvisa e não ter TUS. Ponto. Então, a regra maior é sempre da Anvisa. Anvisa. Sempre da Anvisa. Uma vez tendo o registro lá, pode ser praticado aqui normalmente e vai se dar um jeito de fazer isso. Código próprio, solicitação, todo esse caminho aí que a gente já falou. Anvisa cancelou, não pode ser executado, vai perder o código TUS, tá? Doutora, aqui perguntaram, eu acho que também a gente já esgotou, como se dará a automação da equivalência técnica. A equivalência técnica eu acho que já existe com os grandes grupos. Estou dizendo aqui, todas as próteses de quadril aqui embaixo, todas as próteses de joelho aqui embaixo. Então, uma equivalência técnica, a grosso modo, a gente já tem. Mas existe, você sabe, doutora, se existe alguma iniciativa da ANS de automatizar essa equivalência técnica ou a gente tem que fazer na mão? Hoje. Então,
o final desse grupo lá, que eu contei a história lá na ANS, era exatamente essa discussão. A discussão era a seguinte: o que a ANS vai fazer? Qual a postura dela? Ela vai seguir sozinha para além da discussão da Anvisa, ela vai parar onde a Anvisa parou. O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai seguir isso? E aí esse grupo ele conseguiu evoluir um pouco, então tem um pouquinho aí, se você for comparar o registro com o que está na tabela de OPME lá da TUS, ela já é um pouquinho mais organizada e além do registro, mas se viu que não dava para ir tão além, porque senão você ia voltar de novo a fazer aquela confusão que foi o que gerou tudo, né, gente? Mas eu acho o seguinte: a discussão de OPME, ela não se esgota, né? Então, a TUS, ela só reflete a forma como a gente troca informação. Ponto, né? A discussão de OPME, ela vai estar em vários outros lugares. Se a gente pegar aí modelo de remuneração, eu acho que essa sim é um lugar que a ANS vai se debruçar nos próximos anos, né? Eu botei, assim, a gente tem na ANS, dentro da TUS, na época, eram 5% só de uso, na época que eu saí, né, 5 anos atrás, eram 5% só de uso das guias de modelos de remuneração diferenciados. Depois eu fui olhar, já estava em 15%, enfim. Isso está evoluindo. Vai chegar uma hora que o volume disso vai ser tão representativo que eu vou ter que me debruçar melhor e entender essas guias, né? Nós teremos dados, né? O petróleo, né, doutora? Para poder entender essas guias em detrimento das outras. E nessas guias, muito provavelmente, eu não vou ter a OPME descrita. E aí? E aí eu tenho uma outra lógica para fazer as coisas, né? Porque em teoria, o controle dessa OPME vai estar no próprio prestador e não mais na operadora. Então, tem algumas coisas que nos próximos anos vão caminhar que eu acho que vão empurrar para outros lugares também, né, gente? E o lugar que eu vejo aí que vai ter mais mudança ou mais observação, né? Talvez sejam aí essas guias de modelos de remuneração diferenciado, porque elas vão começar a gerar um volume importante aonde algumas coisas não vão estar mais presentes. Por exemplo, essa discussão toda aí, descrição de material, enfim, vai ser um pouquinho diferente. Doutora, essas guias de modelos de remuneração, guias de pacote, tem alguma dica de como as pessoas podem procurar? Então, o pessoal está perguntando. Onde eu consigo encontrar? No mesmo lugar. No Aonde... Google. Não, lá no padrão tem todas, nessa área do site que eu falei da TIS, certo, tem todas as guias, tá? Aí vocês vão conseguir encontrar lá ambulatorial, essa de Promoprev raridade, todas essas de honorário, a de internação, a de ACDT, como que essas guias são linkadas, porque, gente, durante a internação a gente não gera uma guia, né? A gente gera vários tipos de guias e várias guias que depois vão sendo combinadas e cruzadas para gerar uma internação, né? Então, essa combinação de guias que me dá lá aquela leitura de uma única internação. Então, tá tudo lá descrito direitinho, como é que se linka isso, mas para quem está estudando o padrão e quem quer antever aí um pouco o que pode estar acontecendo, eu acho que vale a pena estudar essa parte aí, tá, gente? Porque eu acho que é por onde vai aparecer coisa diferente. Beleza. Doutora, então assim, estão perguntando assim, eu posso, como operadora, criar um código provisório. Esse código pode ser qualquer número sequencial que eu invente? Não. Tem uma regra para você criar, tá? Então, cada operador... Ele segue a regra, cria e ele pede para quem? A operadora tem acesso ao sistema dele. A própria operadora cria dentro do sistema dele mesmo, tá? Certo. Só tem uma regrinha lá de como você cria esses números. Não posso criar da minha cabeça. Não, vai ter uma sequência que você precisa observar, e aí não é complexo, tem lá como faz,
e as situações, que é mais importante do que a sequência, que você pode efetivamente gerar isso aí, tá, gente? Porque E tem algum caminho, doutora? Tem algum... Eu, como operadora, eu posso pedir direto para o Copisa ou eu tenho que fazer... Não, dentro do seu sistema, você não precisa pedir para ninguém, tá, Débora? Então, por exemplo, eu comecei a fazer um pacote novo, que eu não tinha antes. Eu mesmo cadastro dentro do meu sistema. Então, esse código, ele vai ser código operadora laranja, com o prestador rosa. Esse é o nosso código. A gente eu criei a operadora, passei para o prestador para ele faturar dessa forma. Tem que estar alinhadinha com o prestador. Isso, né? Porque o prestador vai ter que faturar com aquele código ali, para o qual eu estou criando. E eu vou informar para a ANS que esse código, formado dos números ABCD, que aí sim tem um padrão lá, que a operadora vai ter que seguir, ele corresponde ao pacote X, cujo procedimento principal é, sei lá, esterectomia, e eu vou fazer ele com prestador Z. Então, tem uma forma de você criar isso, tá? Muito bem. Doutora, aqui perguntaram assim, ó, sou fabricante de produtos implantáveis. Meus produtos serão diferenciados de alguma forma se cadastrados na tabela TUS? Sim, porque a TUS, ela diferencia por fabricante, né? Então, sim. Mas a resposta que eu acho mais legal é o seguinte, depende de como você está na Anvisa. Por quê? Porque essa tabela, principalmente, ela é diretamente ligada ao registro na Anvisa. Então, precisa ver como é que você está na Anvisa, como é que está o teu portfólio lá, essa descrição, as separações, porque isso é que vai ser carregado dentro da TUS, tá? Se eu tiver com o nome comercial em inglês, em russo lá, é o que vai vir para a TUS. Uma das linhas é o comercial, mas depois dessa mudança tem outras categorias dentro da tabela de OPME que são até mais importantes que o nome comercial. Então vai vir tudo lá da Anvisa. O importante é lá na Anvisa tá com uma descrição que seja boa para ser usada como meio de pagamento, tá? Legal. Doutora, aqui perguntaram sobre TENUM, gente, mas TENUM é uma tabela de uma operadora exclusiva, não tem... Eu ia te falar que eu não sei o que é TENUM. TENUM é a tabela nacional da Unimed. Então tá bom. As Unimedes que usam. Então, elas fazem correlação dos códigos com o rol, com a TUS, né? Ela entra no lugar da CBHPM, tá? Ela vai incorporar o que está no rol, vai incorporar o que está na TUS e vai estabelecer um modelo aí de pagamento. Muito e essa TENUM especificamente, doutora, ela é para materiais e medicamentos. Ela nem pega... Mas tem valores, provavelmente. Tem valores, é específica da operadora, né? Legal. Doutora, finalizando, já quero te agradecer desde já por todas as suas explicações. Assim, a gente tentou pegar todos os questionamentos, eu pintei com as mesmas cores, o que era igual. A gente espero que eu tenha conseguido simplificar algumas coisas, tá, gente? Eu falei de uma forma mais simples, o que às vezes está um pouquinho mais complicado lá, mas para a gente poder, em 1 hora, conseguir se entender também. Veio aqui, doutora, a operadora pode exigir de seus prestadores que utilizem o código TUS? Deve. Deve, e, se possível, contratualizar isso, doutora, com ela, não? Então, isso que eu ia falar. Um dos itens, tem normas de contratualização, né? Certo. Dentro dessas normas de contratualização, um dos itens que a ANS exige que as operadoras exijam é que nessa contratualização tenha os procedimentos com os códigos TUS. Tem um prazo que as operadoras têm para exigir isso? Já precisam estar fazendo isso. Já passou o tempo da contratualização. Então, hoje, todos os contratos já deveriam estar dessa forma. Tá? A obrigatoriedade da troca com o código TUS. Certo. Aqui ela não exige, Débora, ela não exige que seja eletrônico. Essa é a única exigência que a ANS não faz. Ela exige seja eletrônico. Não exige que seja eletrônico, mas ela exige que no contrato
Os procedimentos que são prestados pelo prestador, que a operadora vai pagar, eles devem já estar listados no código TUS e a troca entre eles tem que ser via padrão TIS, tá? E o fornecedor, doutora, por exemplo, ele identifica, ele baixa lá a tabela da TUS e identifica que não tem o código do fabricante dele. Ele pode pedir direto para a ANS ou ele tem que fazer isso via operadora? Ele pode, existem representações lá no COPIS que também representam os fabricantes, por exemplo, os distribuidores. A Ele BIS, pode, né, doutora? A BIS, a Braz, né? Então, ele pode fazer direto, mas nesse caso, Débora, eu acho mais difícil que isso aconteça, uma vez que tem aí esse batimento com a Anvisa. Mas pode Poderia ter acontecer. uma relação com a operadora e a operadora já tem todos os trâmites, né? Sim, também. Mas é mais fácil de não acontecer uma vez que tem aí essa relação com a Anvisa. Então, muito provavelmente, isso é atualizado mais periodicamente, né? Ó, doutora, aqui perguntaram como classificar a tabela TUS de material, definindo quais são os OPMEs. Existe algum tipo de manual definido, esse tipo de classificação? Eu sei que tem, pelos termos que a ANS, que a Anvisa criou e que já estão como os termos não se aplicam, ele já tem uma tabelinha, o que é órtese, implantável, o que é prótese. Essa foi uma das maiores discussões desse grupo lá atrás, a ANS, o Ministério, a Anvisa, era o que é o PME, né? O que é prótese, o que é órtese, tem o que algum é material documento, né, doutora, então, que está escrito? tem esse documento, tá? Esse relatório final que saiu desse grupo, ele também está lá no site da ANS. Então, sim, tem uma definição do que é, tem uma classificação, e essa definição também foi incorporada tanto na TUS quanto lá na Anvisa. Todo mundo usa a mesma lógica, a mesma classificação. Doutora, perguntinhas finais, né? Quais as melhorias que o TIS e TUS trouxeram? Você já trouxe várias aí, né? Quais as novidades para esse novo normal? Existe codificação TUS específica para teleatendimento? E como resolver as questões de interpretação pelo mercado? O que esperar para 2021? Nossa, só pergunta fácil. Uma pergunta primeiro, né, doutora? Uma pergunta fácil. Então, vamos lá. Quais as melhorias? Eu acho que a mais importante delas é a gente conseguir agora entender um exame de urina no território nacional. Todo mundo chama a mesma coisa. Então, assim, a gente não teria condição de ter sistema de informação hoje com troca nacional de dados se a gente não tivesse a TIS. Então, eu acho que não tem nem o que questionar, né, a importância. O que eu vejo para 2021? Eu vejo há muito tempo, né, Débora, que eu acho que eu trabalho um pouco essa coisa aí da virada do modelo de remuneração, né, do modelo assistencial, enfim. E eu meio que durante muito tempo falei para as paredes, né? A coisa fazia eco e não andava. Eu vi que nesse ano de 2020, esse tema de verdade veio para a mesa, né? Eu acho que a gente juntou aí um problema econômico junto com um problema sanitário, né, no meio da pandemia. E as pessoas começaram de verdade a discutir isso. Então, acho que eu já falei isso aqui, eu acho que vai ser uma realidade aí, essa mudança um pouco das características dos players no setor. Os prestadores vão, de alguma forma, começar a assumir mais o risco assistencial, vai ter aí um compartilhamento aí desses riscos, enfim, acho que a gente vai ter uma mudancinha aí na coisa do fee for service, na coisa como o setor está realmente organizado, né? E aí isso muda bastante a lógica, né? Principalmente se a gente pensar em lógica de auditoria, né? A gente vai para outro lugar, né? A gente vai pensar uma outra lógica aí. Teleatendimento, sim, na hora que a ANS fez, tem uma nota técnica 3 de 2020, da ANS, que também dá para encontrar no Google. Nota telemedicina ANS número 3. Até marquei aqui já. Essa nota técnica ela é super bem explicada, tá, gente? Super. Ela fala qual foi a lógica da ANS para dizer que a telemedicina estava incluída, fala qual é o código TUS que deve ser utilizado, e aí o código TUS é o de consulta, e depois você complementa
com o ambiente onde essa consulta foi feita, da mesma forma quando você fazia consulta domiciliar, ou quando você fazia consulta em hospital. Então, tem já uma forma prevista para isso. Ela explica direitinho todos os códigos para cada tipo de consulta, porque não é só consulta médica, né, gente? Tem lá a teleconsulta de psi, de nutri, de físio, e aí a nota técnica está bem detalhadinha, bem legal, tá? Se vocês quiserem acessar. O que mais que você me perguntou? Aqui, doutora, as melhorias, a gente já entendeu várias melhorias, porque se a gente não incorporasse isso assim que entrou, a gente não estaria olhando para trás hoje e tendo dados da saúde suplementar. O SUS já tem informação. Por que que a saúde suplementar também não pode ter? E a gente só vai ter através dessas ferramentas, né? E como resolver as questões de interpretação do mercado, doutora? Coisas que a pessoa abre uma tabela TUS e não entende. Será que tem Então, um jeito de melhorar isso? Será que... tem. Eu acho assim, tem tudo muito detalhado em Uhum, manuais no site, né, e tal. Eu acho que o problema é que o padrão ele é muito grande, né? Então, às vezes, uhum, você achar alguma coisa ali dentro te dá muito trabalho, são muitos manuais. uhum. Eu acho que tem essa coisa da extensão aí do padrão. E É, a gente pode buscar ajuda com empresas isso, que sim, ajudem sim, mas eu a, acho que vale a pena, a gente, detalhar essa tabela, né? abrir essa área aí do site que eu falei, que é do padrão TIS, né? Tem alguns resumos lá dentro. Até por conta do padrão ser muito grande, tem alguns resumos lá dentro que eu acho que já dão uma luz assim muito boa para a Uhum. gente, para alguns entendimentos, né? Tem que Algumas. parar e sentar ali e Não tem entender. jeito, não Não tem tem jeito. outro. Não tem outra alternativa. Como qualquer sistema, né, gente? Então, assim, a gente Sim. está falando aqui de um sistema que é a TUS, mas se a gente for mexer com qualquer outro sistema, um prontuário eletrônico, qualquer outra coisa, a gente vai ter que parar e tentar entender aquele sistema também, né? Então, Ô, é doutora, isso. essa nota técnica 3 de 2020, ela também inclui não médicos? Sim, Ah, sim, inclui não médicos, psicologia, tudo, nutrição, tudo. tudo, Já tudo. tem codificação para Sim. teleatendimento? Ah, tá. Muito bom. E, doutora, aqui perguntaram assim, códigos para a gente exigir isso dos prestadores, como operadoras, contratualmente falando, perguntaram aqui se também incluía TUS de Matimed. Eu acho que tudo, né? Honorário, Matimed. Para transitar, para vir a conta inteira no mesmo padrão, né? Sim, com certeza, gente, com Ah, certeza. bom, eu acredito que paramos agora, né? Que chegar de pergunta depois eu te pergunto, doutora. Pode mandar, a gente vai Tá? complementando por áudio, a gente vai fazendo o que Queria der. te agradecer. Olha, colocar aqui para os nossos, os nossos participantes online, que nós vamos fazer um sorteio, tá? De uma matrícula para o curso EAD padrão TIS e TUS. E o sorteio vai acontecer dentro dos próximos dias. E aí, a Rúbia, que tá cuidando do grupo do WhatsApp, ela vai informar direitinho o processo lá que vai ser sorteado, tá? Doutora, o que esperar para 2021? O que você sugere? Para além do padrão, né, gente? Eu acho que o padrão Além. vai ter muita mudança no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Mas eu acho que para além do padrão, eu acho que esperar ainda alguns meses aí de sufocamento do setor, né, assim, de dificuldade de acesso. A gente vai ter muito procedimento sendo represado, que já está, né, saindo do represamento, mas que ainda vai ter muita coisa aí para acontecer. A gente vai ter pessoas agravadas, a gente já está vendo, a gente que visita muito idoso todo dia nas suas casas, queda de cognição, piora de fragilidade, idosos que andavam, passeavam, faziam caminhada na praia, hoje não conseguem mais deambular dentro de casa. Então, assim, a gente está vendo aí, principalmente nesse grupo etário, uma queda muito importante de funcionalidade. Isso tudo a gente só vai conseguir ver, gente, viver quando essas pessoas voltarem mais ou menos ao que era o normal, né? Depois da vacina, enfim. Então, ainda tem uma coisa aí de sequelas e de Uhum, consequências, porque vai ter a sequela da doença e as consequências do confinamento, né? Então, uhum.
que a gente emocionais, psicológicas, né, doutora? que a gente ainda vai ver aí acontecer durante alguns anos, né? E que espero que a gente consiga aí ter força para conseguir trabalhar tudo isso, né? Vai ser muito trabalho, eu acho que o trabalho não acaba com a pandemia, eu acho que ele começa com a pandemia, né? O fim da pandemia, e aí eu acho que a gente vai ter muita coisa para fazer, gente. E eu acho que o papel de cada um dentro disso vai ser muito importante, né? A gente entender isso agora para conseguir se preparar para conseguir daqui a pouco a gente estar vivendo isso aí. Então, vamos lá, que 2021 seja muito bom para a gente com vacina e que a gente, de alguma forma, melhore isso tudo. Né, olha, fantástico, fantástico. Olha para você, ó. Cada vez que eu te escuto, eu aprendo cada vez mais. Eu tenho certeza que todo mundo que participou aqui. Muito obrigada mesmo. Desculpa mais uma vez assim, por ter te atrasado. Tá? E nós podemos aprender muito, assim, mais uma vez, com o seu conhecimento. Muito obrigada mesmo a todos. Ótima noite. Queria colocar a empresa, a gestão APME à disposição sua, à disposição de todos os que estão nos ouvindo. Se precisarem de ajuda para detalhar, para implantar uma codificação TUS dentro da sua empresa, conte conosco também, tá bom? E uma ótima noite a todos. Doutora, um beijo para você. Fica com Deus. Um beijo para todos, gente. Até a próxima webinar. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau.